Eles foram buscar uma menina no orfanato, mas por um erro do sistema, trouxeram um menino para casa. O que aconteceu depois disso deixou o mundo inteiro sem palavras. Essa é a história real de uma adoção que começou com um erro, mas se transformou em algo muito maior. Uma história de amor, superação e um propósito que mudou a vida de milhares de crianças. Mas antes de começar, deixa aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias reais que emocionam e inspiram, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Combinado? Então vamos começar essa história incrível. A manhã de dezembro estava fria em São Paulo quando Helena e Roberto chegaram ao orfanato pela terceira vez naquele mês. O casal havia decidido adotar uma menina de 5 anos chamada Sofia, cujo processo estava praticamente finalizado. Eles haviam se preparado emocionalmente, decorado um quarto cor-de-rosa e comprado bonecas e vestidos. A ansiedade era tanta que mal conseguiram dormir na noite anterior. Família Almeida chamou a assistente social, uma mulher de olhar cansado mas gentil. Precisamos conversar antes de vocês conhecerem a criança. O coração de Helena disparou. Seriam mais papéis? Algum problema burocrático? Roberto segurou sua mão com força enquanto seguiam para uma sala reservada. Houve um erro no sistema, começou a assistente, claramente desconfortável. A menina Sofia foi adotada por outra família há 2 semanas. Nosso sistema não foi atualizado a tempo e... Ela fez uma pausa, observando as lágrimas que começavam a formar nos olhos de Helena. Mas há outro caso. Um menino de 7 anos, Gabriel. Ele está aqui há 4 anos, e bem, é uma situação delicada. Roberto sentiu a raiva subir. Como podiam ser tão incompetentes? Eles haviam se preparado para uma menina, criado vínculos emocionais com a ideia de Sofia. Não queremos um menino, ele disse, mais duramente do que pretendia. Nos preparamos especificamente para Sofia. Isso é inaceitável. A assistente social suspirou profundamente. Eu entendo completamente sua frustração. O erro foi nosso e estamos profundamente arrependidos. Mas gostaria que apenas conhecessem Gabriel. Sem compromisso. Ele tem uma história difícil e está aqui desde os 3 anos. Ninguém o quis porque ele tem uma condição especial. Helena olhou para Roberto, que ainda parecia furioso. Que tipo de condição? Ela perguntou suavemente. Ele nasceu com uma malformação na perna direita e usa uma prótese. Mas isso não define quem ele é. Gabriel é uma criança brilhante, sensível, e por favor, apenas conheçam-no. O silêncio na sala era denso. Roberto estava prestes a recusar novamente quando Helena tocou seu braço. Podemos ao menos conhecê-lo, amor. Só 5 minutos. Ele respirou fundo, ainda processando a frustração, mas concordou com um aceno relutante de cabeça. Aqueles 5 minutos mudariam suas vidas para sempre, de maneiras que jamais poderiam imaginar. Gabriel estava sentado sozinho no canto da sala de brinquedos, montando um quebra-cabeça complexo que parecia destinado a crianças bem mais velhas. Seus cabelos castanhos caíam sobre os olhos concentrados, e ele mordia o lábio inferior em profunda concentração. Quando a assistente social entrou com Helena e Roberto, o menino mal levantou os olhos, como se já estivesse acostumado a ser apresentado e depois esquecido. Gabriel, estes são o Sr. Roberto e a Sra. Helena. Eles vieram te conhecer, disse a assistente com uma doçura forçada que o menino claramente percebeu. Ele finalmente olhou para cima, revelando olhos castanhos profundos que carregavam uma maturidade perturbadora para uma criança de 7 anos. Olá, disse simplesmente, voltando ao quebra-cabeça. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Havia uma tristeza naquele menino que transcendia palavras. Ela se aproximou devagar e se sentou no chão ao seu lado, algo que surpreendeu até mesmo Roberto. Esse quebra-cabeça parece difícil. Você gosta de desafios? Perguntou ela suavemente. Gabriel a observou de lado, como se avaliando se valia a pena responder. Sim. Quando você termina algo difícil, a sensação é melhor. Roberto permaneceu de pé, observando a cena com os braços cruzados. Ele não queria se envolver emocionalmente.
Aquilo era apenas um compromisso de cortesia após o erro do orfanato. Mas havia algo na maneira como Gabriel falava, uma eloquência inesperada, que capturou sua atenção. Quantos anos você tem, Gabriel? Ele perguntou, mais por educação que por interesse genuíno. 7. Mas a maioria das pessoas acha que sou mais velho por causa do jeito que falo, respondeu o menino sem olhar para cima. Leio muito. Livros são melhores que pessoas às vezes. A sinceridade brutal da afirmação fez Helena engasgar levemente. Que tipo de vida aquela criança teve para desenvolver tal perspectiva? Por que você acha isso? Ela perguntou gentilmente. Gabriel finalmente parou de montar o quebra-cabeça e olhou diretamente para Helena. Livros não te deixam. Não prometem que vão voltar e depois somem. Não dizem que você é especial e depois escolhem outra pessoa. Suas palavras eram como facas afiadas, cada uma carregada de rejeições passadas. Roberto sentiu seu coração apertar pela primeira vez. Quantas famílias haviam conhecido esse menino e depois decidiram que ele não era o que queriam? Posso perguntar sobre sua perna? Helena disse, sabendo que era um terreno delicado, mas preferindo a honestidade. Gabriel deu de ombros. Eu nasci assim. Tenho uma prótese. A maioria das pessoas fica com medo ou pena. Eu não preciso de nenhum dos dois. Havia orgulho em sua voz, uma dignidade que desafiava qualquer um a tratá-lo como inferior. As pessoas são bobas então, disse Helena firmemente. Sua perna não define quem você é. Pela primeira vez, um leve sorriso surgiu no rosto de Gabriel. No carro, durante o caminho de volta para casa, o silêncio era absoluto. Helena olhava pela janela, perdida em pensamentos, enquanto Roberto dirigia com as mãos tensas no volante. Finalmente, quando estacionaram na garagem, ele desligou o motor, mas nenhum dos dois saiu do veículo. Não podemos, Roberto disse, sua voz carregada de conflito. Nós nos preparamos para uma menina. A Sofia. Isso não estava nos nossos planos. Eu sei, Helena respondeu suavemente. Mas você viu aquele menino, Roberto. Você viu a dor nos olhos dele? Ele está lá há 4 anos. 4 anos sendo rejeitado porque tem uma prótese, como se isso importasse de verdade. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu não consigo tirar ele da minha cabeça. A maneira como ele disse que livros são melhores que pessoas. Roberto suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto. Eu também vi, Helena. Mas não é só mudar de uma menina para um menino. É toda uma dinâmica diferente. Somos professores, trabalhamos o dia inteiro. Uma criança com necessidades especiais pode precisar de cuidados médicos constantes, fisioterapia, estamos preparados para isso? Financeiramente? Emocionalmente? Suas preocupações eram válidas, mas Helena percebia que havia algo mais por trás delas. Você está com medo, ela disse, não como acusação, mas como observação. Roberto ficou em silêncio por um longo momento antes de concordar. Sim, estou com medo. Medo de não ser bom o suficiente para ele. Medo de falhar como pai para uma criança que já sofreu tanto. E se não conseguirmos dar a ele o que precisa? E se acabarmos sendo só mais uma decepção na vida dele? Helena pegou a mão do marido. E se formos exatamente o que ele precisa? E se esse erro do orfanato não foi um erro, mas um destino? Eu olhei nos olhos daquele menino e vi algo, Roberto. Vi uma criança esperando para amar e ser amada. Sim, ele tem uma prótese. Sim, será diferente do que planejamos. Mas desde quando a vida segue nossos planos perfeitamente? Eles passaram a noite em claro, conversando, chorando, pesquisando sobre próteses infantis, lendo depoimentos de pais adotivos. Roberto ligou para seu irmão médico às 2 da manhã, fazendo 1000 perguntas sobre os cuidados necessários. Helena rabiscou listas e mais listas, tentando organizar o caos de emoções em sua mente. Quando o sol nasceu, eles estavam exaustos, mas tinham uma decisão. Vamos conhecê-lo de novo, Roberto disse, seus olhos vermelhos de cansaço mas brilhando com algo novo, esperança. Vamos passar mais tempo com ele. Sem pressa.
Se for para ser, vamos saber. Helena sorriu, sabendo que aquela não era uma capitulação, mas o primeiro passo de uma jornada que transformaria todos eles. Eles não sabiam ainda, mas Gabriel já havia começado a mudar suas vidas. Durante as 3 semanas seguintes, Helena e Roberto visitaram Gabriel 4 vezes por semana. A assistente social havia explicado que essa aproximação gradual era importante para ambas as partes, a criança precisava construir confiança, e os futuros pais precisavam ter certeza de sua decisão. Cada visita revelava novas camadas da personalidade complexa de Gabriel. Na segunda visita, Roberto trouxe um livro de astronomia. Ele havia notado que Gabriel olhava frequentemente pela janela, observando o céu. Pensei que você pudesse gostar disso, disse, estendendo o livro. Os olhos de Gabriel se iluminaram de uma forma que Roberto não tinha visto antes. Estrelas! Exclamou, abraçando o livro contra o peito. Você sabia que a luz das estrelas que vemos hoje saiu delas há milhões de anos atrás? Estamos literalmente vendo o passado. Aquela observação fascinante abriu as comportas da conversação. Gabriel começou a falar animadamente sobre planetas, constelações, buracos negros e teorias sobre o universo. Roberto ficou impressionado com o conhecimento da criança, mas também comovido pela paixão evidente em cada palavra. De onde você aprendeu tudo isso? Perguntou. Da biblioteca do orfanato. E da internet, quando deixam a gente usar o computador. Eu leio tudo que posso encontrar. Helena, por sua vez, descobriu o talento artístico de Gabriel na terceira visita. O menino a levou até seu pequeno espaço pessoal, uma cama, um armário estreito e uma mesinha onde ele mantinha seus poucos pertences. Nas paredes, segurados com fita adesiva, havia desenhos extraordinários, paisagens detalhadas, retratos de outras crianças do orfanato, representações imaginativas de galáxias distantes. Gabriel, estes são incríveis! Helena exclamou genuinamente. Você tem um talento real. O menino deu de ombros, desconfortável com o elogio. É só uma coisa que faço quando estou triste ou entediado. Não é nada demais. Mas Helena podia ver que significava muito para ele. Cada desenho era feito com um cuidado meticuloso, uma atenção aos detalhes que revelava horas de trabalho dedicado. Você já pensou em ser artista quando crescer? Ela perguntou. Gabriel riu, um som raro e precioso. Crianças de orfanato com próteses não viram artistas famosos, senhora Helena. Isso é coisa de livros de contos de fadas. A realidade crua dessa afirmação partiu o coração de Helena. Aqui estava uma criança brilhante, talentosa e sensível, que já havia internalizado que o mundo tinha limites para pessoas como ele. Gabriel, ela disse firmemente, se ajoelhando para ficar na altura dos olhos dele. Você pode ser qualquer coisa que quiser ser. Sua perna não define seu futuro. Sua coragem, sua inteligência e seu coração definem. E você tem todos esses em abundância. Gabriel a observou por um longo momento, como se procurasse por sinais de mentira ou falsidade. Não encontrando nenhum, ele simplesmente assentiu, mas Helena podia ver as lágrimas se formando em seus olhos. Vocês vão me adotar de verdade? Ele perguntou em voz baixa, vulnerável pela primeira vez. Ou vão decidir que eu não sou o que vocês querem, como os outros? A pergunta pairou no ar, pesada com o peso de rejeições passadas. Helena olhou para Roberto, que havia acabado de entrar no quarto, e viu seu próprio sentimento refletido nos olhos dele. Eles já amavam aquele menino. O dia em que Gabriel foi oficialmente para casa com Helena e Roberto foi marcado por uma mistura desconcertante de emoções. O menino tinha apenas uma mochila com seus pertences, algumas roupas, seus livros favoritos e seus desenhos cuidadosamente enrolados. Quando eles chegaram à casa, Gabriel ficou parado na porta, como se esperasse permissão para entrar em seu próprio lar. É sua casa agora, filho, Roberto disse suavemente, usando a palavra filho pela primeira vez. Gabriel engoliu em seco e entrou devagar. O quarto que Helena e Roberto haviam preparado deixou Gabriel sem palavras. Eles haviam transformado o antigo escritório em um espaço que refletia tudo o que tinham aprendido sobre ele, prateleiras cheias de livros sobre astronomia e ciência, uma mesa grande para desenhar com materiais de arte profissionais,
Pôsteres do sistema solar nas paredes e até um pequeno telescópio perto da janela. Isso tudo é para mim? Gabriel perguntou, sua voz tremendo. Tudo para você, Helena confirmou, lágrimas nos olhos ao ver a reação do menino. Os primeiros dias foram de ajuste. Gabriel tinha pesadelos frequentes, acordando gritando no meio da noite. Roberto e Helena se revezavam para confortá-lo, segurando-o até que as tremuras parassem. Eu sonhei que vocês me mandavam de volta, ele confessou uma noite. Sonhei que era tudo mentira. Helena abraçou-o com força. Isso nunca vai acontecer, Gabriel. Você é nosso filho agora, para sempre. Nada pode mudar isso. A escola foi outro desafio. Gabriel estava academicamente avançado, mas socialmente isolado. As outras crianças não sabiam como interagir com ele, especialmente por causa da prótese. No terceiro dia, ele voltou para casa com lágrimas nos olhos. Eles me chamaram de robô. Disseram que eu sou esquisito. Roberto sentiu a raiva ferver, mas manteve a calma. Gabriel, você sabe o que pessoas extraordinárias têm em comum? Elas são diferentes. Einstein era considerado esquisito. Da Vinci era diferente. Todas as pessoas que mudaram o mundo foram chamadas de estranhas primeiro. Mas foi na fisioterapia semanal que Roberto e Helena realmente compreenderam a resiliência de Gabriel. O menino enfrentava exercícios dolorosos com uma determinação impressionante, nunca reclamando, sempre empurrando seus limites. Você não precisa se provar para nós, Helena disse um dia após uma sessão particularmente difícil. Já sabemos que você é forte. Gabriel olhou para ela com seus olhos sábios. Não é por vocês. É por mim. Quero ser capaz de fazer tudo o que as outras crianças fazem. 3 meses após a adoção, algo mágico aconteceu. Gabriel estava jantando com seus pais quando, no meio de uma história sobre seu dia na escola, ele parou e olhou para Roberto e Helena. Posso chamar vocês de mãe e pai? Perguntou hesitante. Ou isso é estranho? Helena começou a chorar imediatamente, e Roberto teve que limpar a garganta várias vezes antes de conseguir falar. Filho, não há nada no mundo que nos faria mais felizes. Naquela noite, quando Gabriel os chamou de mãe e pai pela primeira vez, uma família verdadeira nasceu das cinzas de um erro administrativo. Gabriel tinha 9 anos quando algo extraordinário aconteceu que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhares de outras crianças. Era um sábado chuvoso e a família estava no shopping quando Gabriel notou uma vitrine de uma loja de brinquedos. Lá dentro, havia bonecas e bonecos de todos os tipos, mas nenhum deles tinha qualquer tipo de diferença física. Todos eram perfeitos, segundo os padrões convencionais. Pai, por que não existe nenhum boneco com prótese? Gabriel perguntou, pressionando o rosto contra o vidro. Roberto seguiu o olhar do filho e percebeu que ele estava certo. Boa pergunta, filho. Acho que nunca pensei nisso antes. Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de dizer algo que deixaria Roberto profundamente comovido. Se eu tivesse um boneco como eu quando era pequeno, talvez não me sentisse tão sozinho no orfanato. Aquela observação simples plantou uma semente. Naquela noite, Gabriel não conseguia dormir. Ele desceu as escadas e encontrou Helena trabalhando em seu laptop na cozinha. Mãe, você acha que eu poderia fazer algo para ajudar outras crianças como eu? Ele se sentou ao lado dela, seus olhos brilhando com uma intensidade nova. Crianças que se sentem diferentes e sozinhas? Helena fechou o laptop, dando toda a sua atenção ao filho. Conte-me o que você está pensando. E Gabriel contou. Ele falou sobre os anos no orfanato, sobre como se sentia invisível, sobre como nunca via pessoas como ele em filmes, livros ou brinquedos. Eu quero que crianças com próteses, cadeiras de rodas ou qualquer outra diferença vejam que são legais. Que são heróis também. Sua voz era firme, cheia de determinação. O que começou como uma conversa na cozinha transformou-se em um projeto familiar. Roberto usou suas habilidades de professor para ajudar Gabriel a pesquisar e organizar suas ideias. Helena, que era professora de artes, ajudou-o a desenhar conceitos.
Gabriel criou um personagem de quadrinhos chamado Capitão Estrela, um super-herói que tinha uma prótese na perna e usava-a como uma de suas forças, não como uma limitação. Mas Gabriel queria ir além dos desenhos. Eu quero que crianças reais contem suas histórias, ele disse. Com a ajuda de seus pais, Gabriel criou um blog chamado Heróis Diferentes. Ele começou a entrevistar outras crianças com diferenças físicas, contando suas histórias de coragem, resiliência e superação. A primeira entrevista foi com Ana, uma menina de 8 anos com paralisia cerebral que adorava dançar balé. Meus movimentos são diferentes, Ana disse na entrevista, mas minha dança tem alma. O blog era simples, feito com amor e autenticidade. Gabriel escrevia sobre suas próprias experiências, publicava seus desenhos do Capitão Estrela e compartilhava as histórias de outras crianças. No primeiro mês, teve apenas 50 visualizações, principalmente de familiares e amigos. Mas Gabriel não desistiu. Não é sobre quantas pessoas veem agora, ele disse a seus pais. É sobre a criança que vai ver e não se sentir sozinha. Aquela sabedoria, vinda de uma criança de 9 anos, lembrou Helena e Roberto de por que amavam tanto aquele menino extraordinário. 6 meses depois do lançamento do blog, algo inesperado aconteceu. Uma jornalista local, Mariana Costa, havia tropeçado no site enquanto pesquisava uma matéria sobre inclusão. Ela ficou tão comovida pelas histórias que entrou em contato com Helena pedindo para entrevistar Gabriel. Eu tenho que contar a história dele, ela disse ao telefone, sua voz embargada. O mundo precisa conhecer este menino. A matéria foi publicada em um domingo e explodiu nas redes sociais. O título era: Menino de 10 anos que foi adotado por engano cria movimento para inspirar crianças com diferenças. Até segunda-feira, o blog de Gabriel tinha recebido 50.000 visualizações. Até quarta, esse número havia pulado para 500.000. Mensagens começaram a chegar de todo o Brasil e depois do mundo. Meu filho tem 6 anos e usa cadeira de rodas, escreveu uma mãe de Curitiba. Ele chorava todos os dias dizendo que era diferente. Ontem leu a história do Gabriel e disse que quer ser um herói também. Você mudou a vida do meu filho. Mensagens como essa chegavam aos milhares. Professores pediam permissão para usar as histórias em suas aulas. Psicólogos infantis recomendavam o blog para seus pacientes. O Heróis Diferentes havia tocado uma necessidade que muitos não sabiam que existia. Mas com a visibilidade vieram também os desafios. Uma grande empresa de brinquedos entrou em contato oferecendo uma quantia substancial para comprar a ideia do Capitão Estrela e desenvolver uma linha de produtos. Gabriel, aos 10 anos, teve que tomar uma decisão importante. Em uma reunião familiar, ele apresentou seus pensamentos: eles querem me pagar muito dinheiro. Mas querem mudar o Capitão Estrela, torná-lo mais comercial. Disseram que ele não pode focar demais na prótese porque pode alienar consumidores. Roberto e Helena olharam um para o outro, orgulhosos da maturidade com que Gabriel estava lidando com a situação. O que você quer fazer, filho? Roberto perguntou. Gabriel não hesitou. Quero dizer não. O propósito do Capitão Estrela não é ser comercial. É fazer crianças como eu se sentirem vistas. Se mudarmos isso por dinheiro, traímos tudo o que estamos tentando fazer. Helena abraçou o filho com força. Estamos muito orgulhosos de você. A decisão de Gabriel virou notícia. Menino de 10 anos recusa oferta milionária para manter integridade de projeto social. As manchetes celebravam sua coragem. Mas mais importante que as manchetes foram as mensagens que seguiram. Você me ensinou que alguns valores não têm preço, escreveu um adolescente de 15 anos. Obrigado por não desistir de nós. O verdadeiro impacto, porém, veio de um lugar inesperado. Uma pequena editora independente entrou em contato com uma proposta diferente: publicar as histórias do Heróis Diferentes em um livro, com 100% dos lucros indo para instituições que trabalhavam com crianças com deficiências. Gabriel não precisou pensar 2 vezes. Sim. Isso sim faz sentido. A notícia trouxe lágrimas de alegria aos olhos de Helena e Roberto. Seu filho não apenas havia encontrado seu propósito, ele estava mudando o mundo, uma história por vez.
3 anos se passaram desde que Gabriel recusou a oferta da empresa de brinquedos. Agora, com 13 anos, ele estava prestes a viver o momento mais importante de sua jovem vida. O livro Heróis Diferentes, Histórias de Coragem e Esperança, escrito e ilustrado por Gabriel com histórias de 30 crianças diferentes, seria lançado oficialmente em uma feira de livros em São Paulo. Mais de 500 pessoas confirmaram presença, crianças, pais, professores, ativistas e até celebridades que haviam sido tocadas pela história. Na noite anterior ao lançamento, Gabriel estava nervoso. E se ninguém realmente se importar, ele perguntou a Roberto, que estava ajudando-o a preparar o discurso. E se tudo isso foi só uma coincidência, um momento viral que passou? Roberto colocou a mão no ombro do filho. Gabriel, você já mudou vidas. Tenho uma caixa cheia de cartas de crianças dizendo que você as ajudou a encontrar coragem. Isso não é coincidência. Isso é o poder de usar sua voz para o bem. O dia do lançamento amanheceu ensolarado. Quando a família Almeida chegou ao centro de convenções, havia uma fila que dava a volta no quarteirão. Crianças em cadeiras de rodas, com próteses, com síndrome de Down, com cicatrizes de queimaduras, cada uma única e linda à sua maneira. Muitas seguravam desenhos que haviam feito do Capitão Estrela ou cartazes dizendo "Obrigado, Gabriel". Helena começou a chorar quando viu a cena. Você está vendo isso, Roberto? Nosso menino fez isso. Roberto, com os olhos igualmente marejados, apenas conseguiu assentir. Eles se lembraram daquele dia no orfanato, 4 anos atrás, quando quase foram embora. Lembraram de como haviam resistido à ideia de adotar Gabriel por ele ser diferente do planejado. E agora olhavam para o impacto extraordinário que uma criança, sua criança, estava tendo no mundo. O evento foi emocionante. Gabriel leu trechos do livro, contou histórias das crianças que havia entrevistado e falou sobre a importância de celebrar as diferenças. Mas o momento mais marcante veio quando uma menina de 6 anos chamada Laura se aproximou do microfone. Ela tinha uma queimadura grave que cobria metade do seu rosto e, segundo sua mãe havia contado mais cedo, recusava-se a sair de casa por causa dos olhares das pessoas. Eu li suas histórias, Laura disse, sua voz pequena mas determinada. E decidi que não vou mais me esconder. Você disse que somos heróis, e heróis não se escondem. Ela se virou para a plateia lotada. Meu nome é Laura e eu sou uma heroína diferente. A sala explodiu em aplausos. Não havia um olho seco no lugar. Gabriel desceu do palco e abraçou Laura, sussurrando algo em seu ouvido que a fez sorrir radiante. Mais tarde, quando perguntado por um jornalista o que havia sussurrado, Gabriel respondeu: eu disse a ela que sua coragem de subir naquele palco foi a coisa mais heroica que vi na minha vida. E que quando ela crescer, vai inspirar outras pessoas como ela me inspirou hoje. Aquela resposta, vinda de um adolescente de 13 anos, capturou a essência de quem Gabriel havia se tornado. No final do dia, quando voltavam para casa, Helena quebrou o silêncio no carro. Você sabe, Gabriel, se aquele erro no orfanato não tivesse acontecido. Ela não terminou a frase, mas não precisava. Gabriel sorriu. Não foi um erro, mãe. Foi exatamente como deveria ser. Roberto olhou pelo retrovisor para seu filho, o menino que quase rejeitaram, a criança que acharam que não estava em seus planos, e percebeu a verdade profunda naquelas palavras. Gabriel havia transformado sua dor em propósito, sua diferença em força, e sua rejeição em uma missão de aceitação. Ele havia provado que às vezes os maiores erros levam aos mais belos destinos. E naquele momento, dirigindo para casa sob o céu estrelado que Gabriel tanto amava, os 3 sabiam que eram a família que deveriam ser, não apesar do erro, mas por causa dele. Porque às vezes o universo conspira de formas misteriosas, e o que parece um erro é na verdade o primeiro passo de uma jornada extraordinária que emocionaria o mundo inteiro.